Pessoal, aqui dando sequência ao nosso assunto do nono ano, nessa quarentena, tempos diferentes, né? Outro dia me perguntaram por que eu pagava mico gravando vídeo pro YouTube, mas aí a resposta lá vai, né? Mas eu acho porque para me passar um vídeo para meus alunos, eu tenho que assistir primeiro, né, galera? Eu não tenho paciência de assistir, não. E aí tu pode até dizer assim, Júnior, e tu quer que assista os teus? Não sei, eu boto lá. Quem quiser, eu entendo que o cara ir pro YouTube, mas assistir aula, ele tem que ter muita boa vontade. E aí tu pode até se perguntar assim, tu não tem não? Rapaz, eu já tive mais. Para mim morrer pobre que eu tenho já dá, certo? Eu não vou cortar não, vou deixar isso aqui. Pessoal, brincadeiras à parte, a gente vai falar um pouco de radiciação. E radiciação, na verdade, é uma operação inversa da potenciação. Eu vou tentar ser rápido, porque vídeo, se for longo demais, eu não assisto não, vai-se embora, né? Então, se você quiser ficar aqui até o fim, eu vou tentar dar uma simplificada nesse assunto, né? Um abraço especial aí para a galera da rede municipal, né? Especialmente a Escola de Educação Básica José Lins, os meus nono anos, e os demais professores que de alguma forma a gente sabe o quanto tem sido difícil nessa pandemia. No dia a dia eu costumo dizer que apesar de ser cansativo e tal, mas é mais fácil, né? Nesse momento para a gente é mais complicado e a gente tem que se virar nos 30, né? Então vamos lá, estou conversando demais, estou pior do que o Faustão. Regra geral, a definição. A radiciação, como eu já disse agora na lâmina anterior, é a operação inversa à da potenciação e ela é representada da seguinte maneira. Eu vou usar aqui até o mouse mesmo, é bom que não precisa nem editar depois. Raiz n de A igual a B, onde n o aluno vê isso aqui, ele se assusta logo. Junto que diabo é esse n aí? Esse n aqui é o índice do radical, ele é o número natural, né? Em geral, quando ele é 2, ele vem subtendido, não precisa colocar, mas ele pode ser 3, 4, 5. O A é o valor que está dentro do radical. Por exemplo, se aqui fosse um 2 e aqui fosse 25, eu ia ler raiz quadrada de 25. Se aqui fosse um 3 e aqui fosse um 8, eu ia ler raiz cúbica de 8 e assim por diante. E o B é a raiz ou resultado. Agora, por que esses números, por que potenciação e radiciação são operações inversas? Olha os meus exemplos aqui. Raiz quadrada de 4 é 2. Por que é 2, Júnior? Porque se eu pegar o 2 e elevar ao quadrado, eu vou ter 4. Raiz quadrada de 9. Por que é 3? Porque se eu pegar o 3 e elevar ao quadrado, isso aqui é igual a 9 e assim por diante. Ok? Então, é um assunto que, em teoria, muitos já têm uma base. A gente vai, inclusive, falar desse assunto, porque esse ano, no nono ano, a gente vai ter simplificação de radicais, a gente vai trabalhar, por exemplo, com a racionalização de denominadores, operações com radicais. Então, a gente tem que iniciar essa basezinha, ok? E eu queria aqui dar uma simplificada nas chamadas propriedades dos radicais, que inclusive a primeira propriedade é até uma justificativa logo do porquê que a radiciação e a potenciação são operações inversas. Seja n, raiz n de A elevado a n, a minha resposta é sempre A. Aí, no popular, o que é que isso significa? Se o radical possuir um índice igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Então, veja só, esse n aqui equivale ao 2, e esse n também equivale a esse 2 aqui. Aí tu se pergunta, por que, João? Porque 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Quem já teve aula de potenciação recentemente, esse 2 indica que esse outro vai ser multiplicado 2 vezes, logo 2 ao quadrado, 4. Ou seja, se o índice do radical for igual ao expoente do radicando, a minha resposta é o radical. Isso na lâmina anterior, olha só o que eu vou ter aqui, ó. Por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Ora, menos 8 é a mesma coisa que menos 2 elevado a 3. Por isso que a resposta seria exatamente o que se aplica nessa propriedade. E aí tantos outros casos, é claro que tem mais hipóteses que a gente acaba tirando a dúvida, olho no olho com o aluno, né? Que coisa que ultimamente está difícil, né? Mas, enfim, vai dar certo. Uma segunda propriedade
Tem aluno que quando vê isso aqui, ele até, meu Deus do céu, o que é isso, pelo amor de Deus? Raiz N vezes P de A elevado a M vezes P. Calme, calme, calme. Esse N, como eu te falei, é um número qualquer. O P também é um número qualquer. O M também e o A também. Mas vamos ler o que diz a propriedade. A raiz não sofre alterações se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por o mesmo valor. Então veja só um exemplo aqui, ó, raiz oitava de 5 a sexta. Eu estava hoje, inclusive, numa transmissão pelo YouTube, ao vivo, e uma garota perguntou o seguinte: professor, por que 2? E a resposta ela é simples. Não é que a regra seja 2, é o fator que seja comum. Você vai observar que o 8 ele tem alguns divisores, o 1, o 2, o 4 e o próprio 8. E o 6 tem o 1, o 2, o 3 e o 6. Eu preciso de um que seja o maior possível e comum aos dois. Por exemplo, o 8, eu posso dividir 8 por 4? Posso, mas não posso dividir o 6 por 4. Então, na verdade, quem é esse P aqui? Esse P vai ser o que eu chamaria de fator comum, para que eu venha simplificar essa raiz oitava de 5 a sexta. Ou seja, como tanto o 8 como o 6 eu posso dividir por 2, logo quanto é 8 por 2? É 4, quanto é 6 por 2? É 3, logo raiz quarta de 5 a terceira é a mesma coisa que raiz oitava de 5 a sexta. O mesmo aconteceria se fosse multiplicando. Por exemplo, se eu multiplicasse esse 8 por 2 e esse 6 por 2, a minha resposta ia ser raiz 16 de 5 elevado a 12, não ia mudar em nada. Eu acredito que ficou alguma compreensão. Na dúvida, deixe nos comentários, se for o caso. Uma terceira propriedade é o que eu chamaria de o produto de radicais de mesmo índice é igual ao produto de radicandos. Eu peço aqui as minhas desculpas, porque por alguma razão eu de repente posso estar falando um pouco rápido, mas é porque é o seguinte, a ideia aqui é exatamente fazer com que o vídeo não fique tão extenso, né? Então, nesse caso aqui, o produto de radicais do mesmo índice é igual ao produto de radicandos. Então, o que é que eu vou levar em consideração aqui? Eu vou levar em consideração que se eu tiver duas raízes de mesmo índice, raiz quadrada de 4 vezes raiz de 100, isso é a mesma coisa que eu colocar esses dois radicandos no mesmo índice, no mesmo radical. Por exemplo, raiz de 4 vezes raiz de 100 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes 100, é o que vai rezar essa propriedade. Cuidado, isso não se aplica se fosse somando. Se fosse 4 mais 100, eu teria que somar. Eu não posso aplicar essa propriedade se fosse numa soma ou numa subtração. Eu posso aplicar na divisão, que é o caso que eu teria aqui. E, por último, para encerrar, nós temos o quociente de radicais de mesmo índice, que vai se equiparar à mesma situação que teríamos agora há pouco. A diferença é que agora é com divisão, ou seja, a raiz quadrada de 25 sobre 36 é a mesma coisa de raiz de 25 por raiz de 36. Ou seja, o quociente de radicais de mesmo índice é igual ao quociente dos radicandos. Eu só posso fazer isso aqui, pronto, mesmo índice, mesmo índice. Eu posso colocar os dois em um só radical. Eu sei que pode ser um pouco corrido, mas como eu já citei e faço questão, videoaula, gente, não pode ser muito longa, eu já acho que estou me excedendo demais. É melhor quebrar um pouco, né, do que às vezes se tornar cansativo, e quem vem assistir mesmo, às vezes ele não fica quando é muito prolongado. Eu digo isso porque eu tenho o YouTube Studio, a média de público que fica no vídeo, às vezes não passa de 4 minutos. Então um vídeo com 10 minutos ou mais, esse aqui, tomara que chegue alguém pelo menos no primeiro, né? Brincadeira e zoação. Observações. É importante rever a decomposição de fatores, porque daqui uns dias, gente, a gente vai perceber que a gente vai trabalhar simplificação de radicais. Por exemplo, uma coisa é eu chegar para ti e te perguntar quanto é raiz quadrada de 25, tu vai dizer que é 5. Mas se eu te perguntasse a raiz de 50,
ela já não é exata, e eu quisesse que você simplificasse. 50, na verdade, se eu fosse decompor, seria a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado, né? Se eu fosse decompor. E aí, entre algumas propriedades, eu ia perceber que raiz de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2, era o que eu teria. Então, mas isso é assunto para muitas aulas ainda, mas a decomposição é interessante que o fator primo você leva em consideração que os fatores primos são aqueles, eu sei que tem gaiato que pensa logo, professor, é quando os pais do número são irmãos, aí os bichinhos são primos, não, é quando eles têm apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, decompor o número em fatores primos significa você pegar esse número e dividir por todos os fatores primos possíveis até chegar à redução de 1. Por exemplo, aqui eu tenho 180, que é par, dá por 2, que vai dar 90 por 2, que dá 45. Você percebe que o 45 já não é par, você é obrigado a verificar qual seria o número. Se você é professor, de cara tu sabe que é 3, mas se tu for aluno que está vendo isso aqui, como é que eu sei que é por 3? Existe uma regrinha de divisibilidade. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo rápido sobre essas regrinhas de divisibilidade, deixar aqui. Caso você queira, vá nos comentários e deixe. E a gente faz, a gente está aqui para isso. É um hobby ou loucura, não sei. Quando chegou em 1, o 180 é a mesma coisa que 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Só que 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, vezes 5, ou seja, isso aqui seria a decomposição de fatores primos. Por exemplo, se eu quisesse calcular a raiz quadrada de 180, ela não é exata. Mas pelas propriedades, eu ia perceber que eu teria quem? Esse 2 e esse 2 seriam iguais aos índices, eu ia ter 6 raiz de 5, simplificando. Eu espero ter minimizado alguma dúvida. Qualquer dúvida, deixe no comentário, que é um compromisso meu. A gente está aqui exatamente para, de alguma forma, ir tirando dúvidas. E as dúvidas que forem surgindo, você enquanto aluno, principalmente,